Olá! No vídeo de hoje trago-te alguns conselhos por parte do professor Andrew Ng para conseguires maximizar a eficiência na leitura de artigos científicos ou outros documentos técnicos e também maximizares a tua compreensão. Produção. Roda o genérico. Nos últimos vídeos que tenho trazido ao canal, têm sido maioritariamente projetos de automação em Python, pois acaba por ser algo que gosto bastante de fazer. Contudo, uma área pela qual também tenho bastante interesse é a área de ciência de dados, e nos últimos tempos tenho acompanhado alguns canais de YouTube que partilham conteúdos nesta área. Para quem está interessado nas áreas de ciência de dados, então recomendo vivamente que veja o canal de Stanford, pois tem lá alguns cursos disponibilizados de forma gratuita, como estes, onde eu retirei estas ideias, que eu acho super interessantes e por isso, se também é uma área que gostas, então recomendo vivamente que consultes o canal. As principais ideias que vou discutir neste vídeo são então como ler múltiplos artigos científicos, como ler um único artigo científico e depois também no fim alguns recursos que podes usar para estar a par de novos avanços na área de ciência de dados. Para quem não sabe, Andrew Ng é um reconhecido investigador nas áreas de inteligência artificial. É também cofundador da Coursera, sendo que é o criador de um dos cursos mais reconhecidos nas áreas de Machine Learning e que já foi lecionado a mais de 100 mil estudantes. Foi também considerado em 2013 como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Mais recentemente, em 2017, fundou uma empresa também direcionada para o ensino, mas mais especificamente de ensino de inteligência artificial, que é o Deep Learning AI, e também o Landing AI, que é uma empresa mais focada na implementação de soluções de inteligência artificial, mas num contexto empresarial. Andrew Ng é também professor em Stanford, na área de ciência da computação, sendo que lidera um grupo de investigação nas áreas de Machine Learning, Deep Learning e inteligência artificial. A verdade é que a área de ciência de dados é uma área de constante evolução e desenvolvimento. E de forma a estarmos a par sobre as últimas metodologias que são aplicadas e o que é que se tem vindo a descobrir, há necessidade de recorrermos muitas vezes a artigos científicos e documentações de investigação. Se alguma vez tiveste necessidade de ler um artigo científico, sabes o quão desses são estes documentos e quão difícil é extrairmos a informação, principalmente se for um tema que não estamos muito familiarizados. Pessoalmente, durante o meu percurso académico, tive a necessidade de não só ler, mas também extrair conhecimento a partir de artigos científicos e enfrentei algumas destas dificuldades. De forma a conseguir extrair o conhecimento e a informação de forma mais eficiente, Andrew Ng dá algumas dicas. Imaginemos que estás interessado em saber mais sobre sistemas de reconhecimento de voz. A primeira etapa, nesta metodologia de Andrew Ng, é recolheres todos os recursos de aprendizagem que puderes encontrar. Quer seja artigos científicos, pode ser artigos de um Medium, por exemplo, ou mesmo posts de um blog. Para fazer esta recolha, podes simplesmente ir ao Google e pesquisar quais é que são os principais artigos científicos nesta área que tu estás interessado, que dei o exemplo que era os sistemas de reconhecimento de voz, e pesquisar quais é que são aqueles que são essenciais de ler, uma vez que acabam por estar na base de todo o desenvolvimento que foi feito nessa área. A ideia de depois de recolheres todos estes recursos é fazeres uma leitura superficial dos diferentes artigos, saltando de um para o outro, só para teres uma visão geral e começares a perceber de que é que fala o tema e quais é que são os pontos que os diferentes artigos vão tocando. A grande vantagem é que depois de teres uma compreensão inicial, vais conseguir perceber quais é que são os artigos mais relevantes para o que te interessam e quais são aqueles que se calhar podes retirar da tua lista, pois não te interessam assim tanto. Andrew Ng realça a importância de avaliar qual é que é a tua compreensão, por exemplo, numa escala de 0 a 100, dos diferentes recursos. A ideia é que tu vais lendo um bocadinho de cada um, mas nos recursos em que consideres mais relevantes para o que pretendes aprender, então aí vais procurar ter uma compreensão maior, talvez até chegar ao 100%, e se calhar noutros recursos menos interessantes podes só ler até aos 10% e depois passar para o próximo. Como referência, Andrew Ng indica que uma compreensão e leitura de 5 a 20 artigos vai-te permitir um bom conhecimento de base para poderes começar a implementar alguns algoritmos. Com a leitura e compreensão de 50 a 100 artigos, já podemos dizer que tens uma boa compreensão do tema e isso aí acaba por se calhar ser mais relevante para alguém que procura fazer investigação ou até novos desenvolvimentos numa dada área. Bom, estas são as principais ideias de como é que podes recolher então a informação e como é que tu deves avaliar a tua compreensão. Mas um fator também extremamente importante é perceber qual a melhor forma e qual é a melhor maneira de forma eficiente e de forma a aumentar a nossa compreensão, como é que podemos ler um único artigo científico.
De modo geral, Andrew Ng indica que a pior forma de lermos um artigo científico é ler da primeira à última palavra. É expectável que numa primeira leitura nós não sejamos capazes de ter toda a compreensão do artigo. Assim, a abordagem recomendada por Andrew Ng assenta em fazer múltiplas leituras do artigo científico com diferentes níveis de detalhe. A principal ideia é começarmos por ler o material que nos permite, de forma mais eficiente, obter o máximo de conhecimento sobre as principais ideias discutidas no artigo científico. Isso significa que numa primeira passagem vamos ignorar alguns detalhes técnicos, mas depois, numa futura passagem, aí sim vamos tentar ir mais a fundo e conseguir compreender o que é que o artigo está a discutir em maior detalhe. Numa primeira leitura, então começamos pelo material mais informativo. E o que é que isso significa? Começar por ler o título, o abstract e as figuras. As figuras é algo bastante importante, porque em alguns artigos as figuras vão nos permitir uma boa compreensão do que é o objetivo e as principais conclusões do artigo científico. Numa segunda leitura, aí já podemos avançar para a introdução, para a conclusão, figuras novamente e depois só uma leitura superficial do restante artigo. A grande vantagem de ler estas diferentes secções é que elas acabam por ter a informação bastante clara e bastante concisa e já nos vão dar uma boa imagem de quais é que são as principais ideias discutidas no artigo científico. Isto vai nos permitir, posteriormente, conseguir compreender mais facilmente os diferentes detalhes técnicos que são abordados no artigo científico. Numa terceira passagem, Andrew Ng sugere que se leia todo o artigo, mas ignorando alguma formulação matemática ou mesmo alguma terminologia que não seja muito clara para nós. Numa quarta passagem, ensino ler o artigo do início ao fim. Se o objetivo é estar apenas informado, então este número de passagens será suficiente e já nos vai dar uma boa compreensão de quais é que são as principais ideias discutidas no artigo científico. Contudo, para quem pretende fazer novos desenvolvimentos ou investigação nesta área, então há necessidade de fazer mais passagens para conseguir compreender em maior detalhe as diferentes formulações e a terminologia. Nesse caso, Andrew Ng recomenda algumas estratégias para uma compreensão mais aprofundada. A primeira estratégia é derivar de raiz as formas matemáticas que são apresentadas no artigo científico. A ideia é que, conseguindo nós próprios rederivar estas formulações, acaba por nos permitir, no futuro, sermos capazes de chegar a novas formulações matemáticas. Isso é extremamente relevante para quem procura fazer novos desenvolvimentos e por isso está a fazer investigação nesta área. Andrew Ng compara esta abordagem a de um aluno de artes a recriar uma obra de um grande artista, por exemplo, da pintura. A segunda estratégia é reescrever o código para a implementação dos algoritmos. Mais do que correr um script do início ao fim e ver o resultado, acaba por ser muito mais vantajoso para a compreensão se nós próprios conseguimos reescrever e reimplementar o algoritmo que é discutido no artigo científico. Se conseguirmos concluir ambas estas tarefas, então isto já nos dá uma indicação de que temos uma boa compreensão dos conteúdos que são discutidos e mesmo dos diferentes detalhes que são apresentados no artigo científico. No fim de fazermos esta leitura, acaba por ser relevante validarmos qual é que é a nossa compreensão. E para isso o Andrew Ng sugere algumas perguntas que devemos tentar responder para perceber se de facto conseguimos obter e conseguimos extrair conhecimento do artigo científico. As questões são: o que é que o leitor tentou alcançar com este artigo? Quais é que foram os pontos-chave da abordagem? Como pode o leitor fazer uso deste conhecimento? Para que outras referências ou citações pode o leitor avançar? Pode ser também interessante não só fazer esta validação no fim, mas também ter em mente, à medida que vamos lendo o artigo científico, estas questões para garantirmos que vamos procurando no artigo científico respostas a estas questões e isso também nos vai nos permitir garantir que estamos focados em obter estas principais ideias e que, no modo geral, nos vão permitir a melhor compreensão das ideias discutidas no artigo. Por último, Andrew Ng partilha alguns recursos para os alunos estarem a par dos mais recentes avanços nas áreas de Machine Learning. Em particular, as contas Twitter de 2 professores de Stanford, que lecionam as aulas de Machine Learning, o subreddit de Machine Learning, assim como algumas conferências topo, onde são discutidas novas publicações e novos avanços, o website Archive Sanity, que partilha diferentes artigos científicos, e obviamente temos sempre os amigos e colegas que se também forem da área, também nos vão permitir estar a par e vão ser uma boa fonte de informação nestas áreas. Para sumarizar e só retirares uma ideia deste vídeo, então que sejam estas palavras por parte do Andrew Ng. Learn steadily rather than short bursts for longevity. É muito melhor lermos 3 artigos científicos numa semana do que tentar ler 20 artigos científicos numa única sessão, num único dia.
Está mais do que estudado que no que toca à aprendizagem, a forma mais eficiente é fazermos uma repetição espaçada das leituras, muito mais do que tentarmos condensar toda a informação numa única sessão. Ler e aprender um pouco todos os dias é a melhor abordagem para conseguirmos uma retenção do conhecimento a longo prazo. Espero que tenham gostado do vídeo. Este é um pouco diferente do que é habitual, um vídeo um pouco mais informativo e menos prático. Se gostam deste tipo de vídeos, então não se esqueçam de deixar o vosso feedback nos comentários, deixar o like se gostaram do vídeo e subscrever se ainda não são inscritos. Vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!